Oi, eu sou a Pan e esse podcast é pra você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Oi, boa tarde. Hoje eu tô com uma convidada muito especial. É uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. A gente já se conhece de longa data. Eu trouxe a Flávia. Eu vou chamar ela o tempo todo de Flavinha, que a gente já tem uma relação, né, Flavinha? E ela tem um conteúdo sensacional. Vocês vão amar. Essa mulher se comunica muito bem. O objetivo da nossa conversa hoje é falar um pouco sobre microbiota vaginal. E aí a gente vai trazer um pouquinho do porquê que isso é importante, trazer os termos, explicar um pouquinho sobre as diferenças de microbiota, microbioma. Então, vou deixar a Flavinha falar um pouquinho. Flávia, se apresenta, me diz onde você tá, onde você atende, o que é que você faz no consultório. Conta um pouquinho de você. Aliás, quem é a Flávia? Tudo bem, Pan? E Prazer aí? imenso estar com você nesse seu novo projeto, que seja mais um projeto de sucesso seu. E é um grande prazer estar aqui compartilhando com você esse momento. Então, para quem não me conhece, eu sou a doutora Flávia, sou ginecologista obstetra. Nós nos formamos juntas, nós tivemos uma experiência muito legal juntas na residência. A Pamela foi minha chefe quando eu era residente, puxava bastante a minha orelha e compartilhava tudo que ela sabia comigo com o altruísmo de sempre. E depois que eu fiz a ginecologia, eu abri consultório. Hoje eu atendo um consultório em Iracema da Serra. O meu foco hoje de atendimento, mais de 90% das minhas pacientes são pacientes menopausadas, e eu tenho uma experiência bastante grande e vasta em estudo de microbiota vaginal. E por que isso é importante? Porque eu comecei a sentir a necessidade de me aprofundar no tema, porque muitas pacientes nos procuravam e a gente tinha aquela coisa do diagnóstico não muito bem feito. E quem não sabe o que está procurando, não sabe o que acha, não sabe tratar também. Não é trate tudo por todas as vias e por via das dúvidas, porque isso costuma não dar certo. Eu E os adoro quando meus você fala isso, resultados. Flavinha. Eu adoro, porque assim, é isso que a gente acaba fazendo, né? Você sabe que às vezes eu sempre discuto com a paciente. Eu falo, olha, eu vou tratar, não sei se de fato é, e principalmente depois que a gente começou a conversar, que você me fez a mentoria, né? A gente começou a ter mais essa proximidade sobre. Então eu sempre fico com a paciente, olha, como é exame clínico, eu não consigo te dar essa certeza. A gente vai tratar. E aí eu sempre lembro da Flávia. Tratar tudo e por todas as vias talvez não resolva o caso dessa E por paciente. via das dúvidas, vai que tem alguma coisa? Exato, Não é? maravilhosa. E isso é um problema muito grande, porque quando a gente trata tudo por todas as vias e por via das dúvidas, a gente também impacta negativamente nesse microbioma. E às vezes a paciente não tem um problema e a gente causa um problema, que não é o objetivo. E mais, existem algumas infecções que não são infecções únicas, né? Então a gente começa a entrar no conceito, antes da gente falar sobre cada doencinha, cada coisa que a gente tem mais comum na ginecologia, a gente tem que falar sobre na região genital, bem como na boca, no nariz, no intestino, em todos os nossos órgãos, a gente tem um microbioma, que ele é caracterizado pelos patógenos que vivem ali de maneira comensal, ou seja, eles moram ali em simbiose, a gente fica naquele ambiente, todo mundo em uma população controlada, mas eles moram ali, então é normal que isso exista. É normal que a gente tenha populações de algumas bactérias que podem ser patógenas ou não nesse Uhum. microambiente, e não significa que elas vão causar doença. E depois, mais tarde, a gente discute o que pode fazer com que a gente atrapalhe esse microbioma e ele cause uma doença. Mas é Perfeito. importante a gente saber que tá lá, mora lá. Então, encontrar um bichinho lá não quer dizer que você tenha doença deste bichinho. Perfeito. Maravilhosa. Então, na verdade, o microbioma é tudo que habita a mucosa vaginal. O que é Tudo, positivo, o que é tudo negativo, o bicho que tá lá e é normal. Perfeito. é tudo que contém como pH, como conteúdo, como secreções, como células epiteliais, tudo isso constitui o microbioma. A Perfeito. microbiota significa quais são os patógenos que estão ali, comensais ou não, mas eu estou falando de micro-organismo daí. E aí a gente Uhum. precisa entender quem que está ali e por que está ali e qual é a quantidade de gente que tem ali. Uhum. Então, nem sempre no meu consultório tinha essa dificuldade, porque eu tinha muita recorrência. E eu comecei a falar, gente, mas não é possível que tanta gente tem recorrência de infecção.
E eu não consigo tratar, eu estou dando antibiótico de largo espectro e não está funcionando. E aí você vai fazer o exame físico na volta dessa paciente, que ela vem com a mesma queixa, e você fala, não é possível, gente. E você olha aquele conteúdo, e aí você fica na dúvida. Isso E é aí você faz importante o quê? trazer, Flavinha. Eu lembro disso também, de você discutir, acho que inclusive na aula que você deu. Para que a gente avalie a forma que a gente define essa secreção como um conteúdo vaginal. É dessa forma que É, você gosta de colocar, né? para a gente ser estritamente científico, não existe secreção vaginal. Existe Uhum. conteúdo vaginal, porque secreção é uma Maravilhoso. característica única e exclusiva de produção de glândula. Apesar da gente ter algumas glândulas sebáceas, tá? Um introito na vulva e tal, a vagina em si não é um epitélio glandular. Então, o correto é chamar de conteúdo vaginal, não de secreção vaginal. Mas isso é para ser super, mega, ultra estrito à ciência. Perfeito, maravilhosa. Maravilhosa. E aí, Flavinha, tá, vamos entrar um pouquinho. Você estava falando da microbiota. Quando que a gente pensa, então, fiz o exame. Tem uma paciente, como você colocou, que tem infecções recorrentes. E ela vem com essa secreção, e aí você olha esse conteúdo, e aí você fala: não, beleza, acho que é cândida, vou tratar. Me conta um pouquinho mais sobre. E aí que a gente precisa educar as pacientes e os nossos colegas também, né? Maravilhoso. Então, primeira coisa, não é que você tem um conteúdo esquisito lá e tá com qualquer coceira, você vai na farmácia, o farmacêutico nem olha para você e vai falar assim, ó, usa isso aqui. Isso aí é o absurdo do absurdo. Mas, vamos entender uma coisa, eu tenho uma alteração do meu pH ou do meu conteúdo vaginal, ou tá coçando, ou eu tenho algum sintoma, procuro um médico. E aí é a outra parte da gente educar o médico, de falar, gente, se a gente olhar o exame físico pura e simplesmente, a chance de a gente acertar o diagnóstico é 50% em média. Teve um estudo enorme lá da galera da Unicamp, que foi muito bem feito, e eles começaram a comparar a galera que fazia só o exame físico e a galera que fazia o exame físico mais a microscopia. E 50% dos diagnósticos olhando no exame físico estavam errados. Então vamos jogar uma moedinha para cima, vamos ver se cai cara ou coroa, que é a mesma chance, e ver se a gente acerta o diagnóstico. E aí começou o problema, porque começou errado no diagnóstico. E aí como é que você vai tratar se você está errando o diagnóstico? Se é um antibiótico, se é um antibiótico de largo espectro, se é um antifúngico, se é só uma medicação para melhorar o seu pH e não tem nada de micro-organismo esquisito. Então, isso, o diagnóstico começa no momento que a gente examina, mas ele não termina ali. Ele Perfeito. precisa ter essa avaliação armada para a gente ter certeza de quem que a gente está falando. E aí, se a paciente tem um sintoma, eu faço esse estudo de microbiota, que na verdade não é um estudo da microbiota como um PCR, que é sensível demais, que diz o nome e o sobrenome de quem está lá e a quantidade específica de bactérias que eu tenho. A avaliação que a gente faz no consultório é uma avaliação não quantitativa, mas qualitativa dessa microbiota. Então eu vou olhar quanto tem de bactéria, quanto tem de fungo, se tem fungo em atividade, se tem célula epitelial decente, se ela tem uma atrofia vaginal, mas eu não vou conseguir dizer nesse exame no consultório, naquele momento, se é uma Cândida albicans, se é uma Cândida glabrata. Então eu vou precisar de alguns outros exames mais específicos para definir se eu precisar. 90% dos casos não precisa. O que eu preciso dizer é, tem fungo em atividade, não tem fungo em atividade, tem bactéria que está crescendo mais do que deveria, não tem bactéria que está crescendo mais do que deveria. E aí eu vou encaixar esse aspecto da lâmina dentro do diagnóstico para tratamento. Se ela volta, eu instituo o tratamento, eu fiz a avaliação do exame físico, eu fiz também a avaliação de microbiota, eu olhei no microscópio, tratei corretamente e ela volta com o mesmo sintoma, aí eu tenho que saber se essa primeira infecção foi bem tratada ou se é realmente uma recorrência. Ela teve, tratei, curou, voltou. Isso são coisas diferentes. E aí todo mundo fica falando, eu tenho corrimento de repetição, e todo mundo bota na mesma caixinha. Eu tenho candidíase de repetição. E às vezes o diagnóstico está errado. E o Perfeito. tratamento fica comprometido. Então, educar também os nossos colegas para essa habilidade de fazer esse exame que muda o seu tratamento, que aí você vai acertar em 99% dos casos,
é uma arma incrível para tratar, acertar e resolver o problema. E eu, Flavinha, até acho importante a gente pontuar, né, o quanto que essas infecções recorrentes, e você sabe que a gente começa a falar disso, a gente começa a sentir que falta e que precisa entender mais sobre, acho que foi o que te fez buscar, né, e talvez estudar sobre microbiota vaginal. E aí você vê as pacientes vindo no consultório e você vê o impacto que tem em toda a vida. Então, assim, aquela paciente que fala pra você, doutora, faz 5 anos, eu já tratei com tudo que você imaginar. E aí a paciente começa a ter, às vezes, disfunção sexual, então ela não consegue mais ter relação, porque sempre que vai ter a relação tá com secreção, tá com desconforto, tá com a mucosa ardendo, e aí começa a impactar na relação, no casal, inclusive na vida, né? Porque tá sempre. Aí, como você falou, né? Aí antibiótico que piora o intestino, e aí aquele ciclo que a gente já sabe, né? É um ciclo de doença, né? É ciclo de doença. Você não está tratando nada, você está piorando a microbiota dela, você está piorando a qualidade de vida dela, porque ela vai achar que ela tem um problema seríssimo. Ela não tem mais relação com o marido de uma maneira saudável, ela não gosta mais de ficar despida, ela está com medo do cheiro que vai aparecer depois, ela está com uma coceira insuportável, está fazendo fissura, está doendo, e a gente tem que olhar para isso com um olhar mais empático, eu acho. Eu acho que durante a nossa formação, eu não sei se você teve essa percepção, a gente tem um certo preconceito com o paciente que fala, tem corrimento de repetição, e tá, tem nada, é frescura, não sei o quê. Total. Mas isso impacta muito negativamente na qualidade de vida da mulher como um todo. Ô, Flavinha, na verdade, o que incomoda muito a gente toda vez que a gente tem algo recorrente, né? Você vê que, por exemplo, pacientes de endometriose, a maior parte dos médicos não gostam, né? Porque é a paciente chata, né? É a paciente que vai te dar trabalho, né? Entre aspas, né? Então, assim, eu acho que, de fato, e você sabe que isso eu venho pensando muito na minha prática, né? Eu acho que, na verdade, a gente que, graças a Deus, parece que saiu daquele lugar de tratar doença, eu acho que isso vem mudando a nossa prática em consultório, né? Porque eu acho que na nossa formação de medicina, eu acho que o objetivo era tratar doença, tratar doente. E aí até, inclusive, isso que você colocou, eu acho importantíssimo a gente pontuar, né? Eu acho que a gente precisa ouvir o paciente. Se o paciente está te trazendo a queixa, meu, tem algo aí, né? E algo que eu gosto muito de falar com as pacientes, né, é que nessas situações, se eu tenho algo que é recorrente, eu preciso dar um passo para trás e reavaliar a vida, né? Então eu preciso olhar para o todo, né? E a gente não tá falando só de tudo bem, eu entendo que tem toda uma parte essencial, que é fazer um diagnóstico adequado e tratar corretamente, mas cada vez mais, sabe, Flavinha, eu penso na importância que é a gente se autorresponsabilizar como ter um papel na nossa saúde e entender que a gente precisa também reavaliar. Se eu tenho algo que está acontecendo o tempo todo, opa, peraí, preciso olhar para isso. Você acha que faz Mas sentido? eu falo isso muito para as minhas pacientes. Eu não mando em nada. Eu sou a sua guia para você transformar aquilo que é o seu gatilho para você estar onde você chegou hoje. Nada acontece de hoje para amanhã, a não ser acidente, tragédia. Perfeito. Né? Então, ela vem de 10 anos com uma resistência insulínica super mal, com hábitos ruins, ela não dorme, ela não come, ela está estressada, ela tem 1 milhão de coisas para fazer, é uma mulher que está sobrecarregada. Esse lance de Mulher Maravilha, deu tudo errado, gente. Não tá dando A gente não respeita o nosso ciclo, a gente não respeita os nossos hormônios, a gente não respeita o nosso limite, a gente tem que ser maravilhosa, bonita, colocar botox, ir pra academia, Gostosa. a gente tem que ser uma ótima mãe, a gente tem que ser gostosa, a gente tem que ser uma ótima esposa, excelente profissional, a gente tem que dar lucro, a gente tem que ser empresária. Que isso, gente, tá dando errado. Não tá dando A gente tem que parar um pouco e voltar e falar assim, gente, aonde que começou, dá tudo errado. Porque a quantidade de gente, e não é só falando de secreção, conteúdo vaginal, tá? Quantas mulheres doentes você não vê todos os dias? E a gente queria fazer prevenção, a gente queria trazer para ela mais qualidade de vida e a gente fica apagando incêndio, né? Aqui tá horrível, tem que tratar isso, ela tá doente aqui, eu tenho que mexer nisso aqui. Antes da gente pensar em qualidade de vida, a gente começa a apagar incêndio, apagar incêndio, apagar incêndio. E nada acontece de hoje para amanhã. E a gente é a guia na trajetória, eu já falei isso, e eu falo isso na minha consulta. Não sou salvação de ninguém, guia. né? Se você não se autorresponsabilizar, você começa a ajoelhar, ora pro Papai do Céu, porque o setor de milagres é lá em cima, não é aqui. Maravilhosa. É isso, né? Então, esse lance é muito importante. Perfeito. É muito importante. Então faz sentido olhar para hábitos quando a gente pensa também em infecções. Não tem nenhuma infecção que aconteça no seu corpo, em qualquer lugar que seja, se ele não estiver predisposto a isso. Perfeito.
Perfeito. Não existe. Perfeito. Então a gente precisa olhar para isso. Perfeito. Eu vou logo mais eu já vou te perguntar o que é hábito, tá? Mas antes da gente caminhar, Flavinha, eu queria que você me contasse, só pra fechar, eu não sei se ficou claro pra todo mundo. Então, microbioma, tudo que habita, microbiota. O que é microbiota, pra fechar? Microbiota são os micro-organismos que populam aquele lugar. Tá. Todos eles. Tudo. Do bem, do mal, tudo. Tudo. Tá. Isso é microbiota. Tá. E eu ia te perguntar, tá, você falou do estudo, né? Então assim, pra gente, né? Acredito que eu não vou falar pra mim, porque eu tenho certeza que isso é pra você também. Então, história clínica, né? Como você brilhantemente pontuou, né? Não tem como a gente falar sem fazer história clínica. 2, exame clínico. 3, exame de microbiota vaginal. Como que é feito esse estudo? Até pro pessoal clarear um pouquinho como ele é feito, como que funciona. É interessante as pessoas saberem que a gente deixou isso um pouquinho de lado, mas antigamente as pessoas não tinham exames complementares, né? Existiam médicos que faziam diagnóstico por cheirar coisas, por tomar coisas antigamente, em 1900 e bolinha, né? E 80% dos diagnósticos, a grande maioria, a gente faz com história. A paciente está contando, a paciente está falando para você o que ela está sentindo e qual é o provável diagnóstico. E quando você pula essa etapa e faz aquela consulta de convênio de 10 minutos e você não consegue ouvir a paciente, que ela vai te contar o diagnóstico dela, na grande maioria das vezes, você perde uma super etapa e vai para medicina armada e aí você se confunde toda na bagunça. Mas o exame de microbiota, que na verdade é uma análise microscópica de conteúdo vaginal, esse é o nome, tá? Estudo de microbiota super, mega, ultra específico é TCR. O que a gente faz no consultório é um estudo com microscopia do conteúdo vaginal. Tá? Então a gente não consegue dizer detalhes de quem está lá. A gente consegue ver qualitativamente o que está acontecendo naquela vagina. Perfeito. Então a gente coleta a secreção vaginal. Mais ou menos para as mulheres entenderem, funciona mais ou menos como coletar um Papa Nicolau. A diferença é que eu não vou fazer a coleta do colo do útero. Perfeito. Eu vou passar um suave, que é um cotonetezinho, na parede da vagina e vou depositar na lâmina. Perfeito. Enquanto a paciente está se trocando, nós estamos corando a lâmina para olhar esse conteúdo no microscópio. Então é um exame rápido, é um exame que a gente consegue ser muito assertivo e você sai da consulta com a sua prescrição após análise no microscópio. Flavinha, isso é para você que já tem um alto nível, né? Mas tudo bem. Você já tá lá, você já tá lá. Acho que o ponto é entender que é possível a gente fazer essa avaliação da secreção vaginal. É um estudo feito por lâmina. Até falei isso pra Flávia, né? Quando eu fui fazer a mentoria com ela, eu falei, Flavinha do céu, nas aulas de microscópio que a gente teve, eu odiava aquilo. Nunca pensei que isso fosse servir pra alguma coisa, né? E aí foi muito do Mas, amiga, eu também. Né? E aí foi o que a gente conversou, né, Flavinha? A importância que é talvez você ter aquilo no momento que faça sentido, né? Porque a gente tinha raiva de microscópio, né? Então, assim, poxa, e um negócio que... foi o que a gente falou, cara, barato, não é um negócio absurdo. Claro que precisa de expertise, né? De um bom profissional fazendo. Mas se você pensar, não é um exame que exige altas tecnologias. Você consegue preparar... Não, é exatamente né? Isso. É um estudo que ele é muito assertivo. O custo-benefício é muito bom. Exato. Você tem um microscópio no consultório, que como você mesma falou, não precisa ser um microscópio de 100 mil reais. Nada. Dá pra mostrar? Ó, meu pequenininho aqui, ó. Olha lá que maravilhoso. Então, um microscópio em consultório. Maravilhosa. E aí a gente avalia essa lâmina, né? Então, claro, prepara essa lâmina e avalia a lâmina pra definir o que é que tem ali. Qual é o bicho, entre aspas, que habita essa mucosa vaginal. Qual é a disbiose que eu tô enxergando. Perfeito. Eu não vou conseguir dizer quem é o bicho que tá lá. Tá. Porque isso tem que ser PCR. Mas eu vou dizer, você com certeza tem uma candidíase porque tem fungo em brotamento. Ele está crescendo. Então, ele está em atividade. E a sua história é compatível, o seu exame físico é compatível, a sua lâmina é compatível. Perfeito. Não tem jeito de você errar. Então, você consegue avaliar o que tem ali de conteúdo vaginal. Então, você consegue ver bactéria, ver fungo, ver se tem lactobacilos, que são os borderline de defesa. O que mais? As células, como você falou. As células, quantidade de leucócito, para eu saber se eu estou suspeitando de uma cervicite, não de uma vaginite,
que são doenças diferentes, que causam sintomas muito parecidos. Perfeito. Então, esse exame, ele te dá um norte até para você fazer exames armados depois e complementar. Perfeito. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tudo bem que a gente tem uma vacina no SUS contra HPV, etc, etc, mas a gente sabe hoje que ter desbiose na vagina aumenta a chance de você ter uma infecção crônica do HPV. Ele não tem limpeza desse HPV do seu corpo. Então, se eu não tenho esse washout do HPV e tenho infecção crônica, eu tenho mais chance de câncer de colo de útero. Então, pacientes que têm infecções recorrentes, notadamente o estudo foi feito com vaginoses bacterianas, eu tenho mais chance de desenvolver um câncer de colo de útero. Gente, isso é muito sério. É muito sério, eu queria muito que você falasse sobre isso. Que bom, Flavinha. Então, a importância, né, da gente ter o diagnóstico correto, da gente tratar essas pacientes corretamente, que sensacional. Muda a vida, né, Flavinha? Exatamente, por isso que as pacientes têm que procurar profissionais que também tenham essa visão com relação à sua saúde a longo prazo. Perfeito. Não é eu tenho uma candidíase, toma aqui, vai embora e tchau, au revoir. Não, e aí, mais doutora, do que tô isso. de novo. E isso é muito frequente, né, Flavinha? No consultório das pacientes estão com candidíase. Doutora, me medica. E às vezes não quer, né, ir na consulta. Eu não faço. Perfeito. Não faço, me recuso. Eu falo, a chance de eu acertar é igual jogar uma moeda pra cima. Eu não vou piorar a sua situação, porque eu posso piorar se eu prescrever o remédio errado. Eu não vou piorar. Então, infecção tem que vir presencial, não é online, não é nada disso. É difícil, né, Flavinha? Perfeito. É isso, é por isso que tem que educar mesmo, né? Perfeito. E você sabe que você falou uma coisa que... Eu já refleti muito sobre isso que você comentou. Você falou assim, consulta de 10 minutos, que o que muda é a história. E você sabe que eu já tive várias reflexões, eu sou uma pessoa que gosta de ficar divagando, né? E eu realmente acho, Flavinha, que o que muda profissional, de um bom profissional para qualquer outro, é uma boa história clínica, como você mesma falou. Se a gente escuta o paciente, ele vai sair com um diagnóstico. E é o que eu falo para os pacientes. Talvez eu não saiba agora, nesse momento, como a gente vai conduzir, porque tem caminhos, tem alternativas. Vamos pensar juntas. Me ajuda aqui. Mas eu com certeza vou fazer o meu melhor e o que puder, o que tiver ao meu alcance para a gente poder tratar você e procurar o caminho certo para você, para que você viva melhor. Por isso que para mim não faz sentido não ser um trabalho em conjunto. Né? Então precisa fazer tarefa de casa para que a gente consiga melhorar a vida dessas mulheres, né? Com certeza. E tem muito pouca gente que está disposta a pagar o preço de ter saúde. Exato. E a gente fala, e via de regra, esse compromisso, ele demora um tempo. Mudança de hábito é difícil, né? Você fazer isso de hoje para amanhã. A gente sabe, mudar né? seu hábito a gente vive, é um processo, né, amiga? O tempo inteiro. A gente vive isso, né? E tá tudo bem, né? E tá tudo bem você sair da rota. O problema é você ficar nela, né? Exato. Tá tudo bem você sair da rota. Volta, parei, vamos, restabelece de novo o que eu preciso fazer. E começa com metas que são possíveis, não coisas malucas. Começa com o seu cada dia, o seu presente todos os dias. Hoje eu consegui fazer isso, hoje eu consegui fazer aquilo. Hoje eu deixei de fazer uma coisa que não era por mim pra fazer alguma coisa. Eu falei um não. Né? Nossa, essa aí é a minha meta, essa aí tá difícil pra mim. Mas assim... Amiga, mas você sabe que a minha terapeuta, ela fala muito isso, né? É 1% melhor todo dia, né? Porque a gente acha que tem que sair... Eu falo isso pras pacientes. Cara, eu não quero você treinando todos os dias, 5 vezes por semana, comendo a dieta zero, tudo, restrição. Porque isso não vai funcionar, isso não vai durar um mês. Mas se você me disser, Pamela, eu comecei a treinar, eu tô comendo melhor, eu tô olhando pro meu sono, né? Eu tô tentando olhar pro meu intestino, eu tô tentando manejar o meu estresse. Você me conhece, né, amiga? Pra mim é um desafio. Eu sou uma pessoa raivosa, né? Então, assim, é um trabalho diário, é terapia, é reavaliar, é discutir com meu marido, que pelo menos, graças a Deus, é o meu equilíbrio. Então a gente conversa, fala com as amigas, né? Então isso é um trabalho, né? Como a gente falou, o não, exercer o não, pôr limites, né? Então é todo um trabalho que é feito. E a gente tá falando de microbiota vaginal, né? Era, né? Você sabe que toda vez que eu exercito não, que é difícil pra mim, eu me forço às vezes fazer, e eu fico mal, cara. Eu me sinto mal. É um negócio que é uma necessidade da gente ter que ter aprovação de todo mundo, né? Agradar todo mundo e ser a boazinha e ser tudo desagradar, né?
Eu falo, gente, quantas coisas eu tô fazendo que não faz nem sentido pra mim. É isso, amiga. É, E aí eu fico ruim porque eu não falei o não, e eu fico ruim porque eu tô fazendo. é. A gente E tá, aí, a gente tá tentando olhar pra isso. ano que vem mudou, tá? Mudou, vou fazer meu caderninho, porque Vou te não dá. cobrar. Ô, coisa Eu quero linda. ver, eu vou te mandar. Ô, coisa linda. Voltando aqui. Então tá, Volta então pra o ponto. microbiota, É, Pamela. exato. É que a gente junto, né? Não, vai tudo bem. Aliás, eu acho que todos os episódios vai ser assim, porque pra mim, cara, quando eu começo a falar, o papo vai. Bom, voltando pra microbiota. E aí tá, eu fiz o estudo, avaliei, olhei a lâmina, vi lá, tá, entendi que tem, sei lá, uma vaginose, acredito eu que uma vaginose bacteriana. Ou uma vaginose citolítica, ou uma candidíase, e aí eu avalio e aí eu entro com o tratamento. Então tudo vai depender do diagnóstico que foi feito, é isso? Exatamente. Já que você tocou nessas entidades, Vai, né, de dá os doenças, nomes, exato. não, não, isso aí já é o 80%. O que você falou já é 80%. Então, assim, sabendo isso aí, você mata a grande maioria dos problemas. Mas, para as mulheres terem noção, se eu tiver uma candidíase e uma vaginose citolítica, eu tenho as duas primeiras etapas iguais do nosso diagnóstico. A história é igual, o Perfeito. sintoma é igual, o exame físico é quase igual, o que muda é a lâmina, que é Perfeito. completamente diferente. Uma tem fungo, a outra não tem nada de fungo. E o Tá. tratamento é completamente diferente. Esse que é o Então, ponto. se eu tenho essas duas entidades em jogo nas minhas hipóteses, a lâmina mudou o jogo. E você está dizendo que você tem candidíase de repetição e você não tem. Você tem uma vaginose citolítica maltratada. Então, aí como é que você faz? Você vai olhar no microscópio e você vai olhar quantidade de células, descamação, se tem atrofia, quantidade de lactobacilo, se tem muito, se tem pouco, se está ausente. Se eu tenho muita bactéria que está nesse ambiente, que não são bactérias do bem, que a gente chama de cocos, diplococos, que são alguns tipos de bactéria que causam doença. Uhum. E a gente vai olhar se ela tem fungo e se esses fungos são comensais, ou seja, moram ali, estão quietinhos, ou Uhum. se são fungos em brotamento ou as pseudohifas, que são fungos em atividade. Uhum. Aí a gente vai juntar tudo isso. Existem casos que o tratamento é um comprimido pela boca, dose única, e tem tratamentos que são 14 dias sem parar, com remédio dentro da pepeca, com medicação via oral, com tratamento ou não do parceiro, isso depende. Não Uhum. quer dizer que eu tenho uma vaginose bacteriana, que eu nunca vou tratar o parceiro. Tem casos que sim, tem casos que não. Perfeito. Então, o diagnóstico vai dizer se eu vou dar um comprimido, se eu vou passar um creme, se eu vou fazer os dois, se eu vou tratar o parceiro, se eu vou fazer esquema prolongado ou não. Perfeito. Mas em toda recorrência, que a gente está falando de recorrência, esse exame pode mudar o tratamento. Segundo ponto, se você tem uma cândida, que você sabe que é cândida, você viu que é cândida no microscópio, você tratou adequadamente, você fez o controle de cura, que acabou com as cândidas que estavam lá, e voltou, é obrigatório fazer um estudo profundo desse fungo, saber quem é, o nome, o sobrenome e quantidade. Uhum. E aí eu vou fazer esse estudo para saber qual antifúngico mata esse fungo, porque ele Uhum. pode ser resistente. Uhum. E aí, qual é esse exame, Flavinha? Aí a gente faz uma cultura de fungos com antifungigrama. Perfeito. Todo mundo na vida já deve ter feito, ou grávida ou não, um exame de urina com cultura de urina. Perfeito. Funciona do mesmo jeito. Eu pego esse conteúdo, coloco na cultura, e aí vai ficar na plaquinha lá as bactérias, os fungos, etc. E eu vou colocar os antifúngicos e os antibióticos. E eu vou olhar na placa quem foi o antifúngico ou antibiótico que matou aquele agente. E aí eu vou dizer, esse fungo seu só morre com isso aqui. Perfeito. Tá, outra pergunta importante. E qual é a diferença desse exame para o PCR? Muito bem. Então, a gente vai usar análise de PCR, via de regra, para procurar quando a gente tem uma bactéria que não melhora com nada.
ou quando a gente tem uma suspeita que não é só uma vaginite. Também temos cervicite. Fala E um os pouquinho, agentes... qual é a diferença entre vaginite e cervicite? Tá. O conteúdo, a vagina é o nosso tubo de prolongamento em contato com o meio externo. A cervicite é quando eu tenho um problema no colo do útero, que fica lá no fundo da vagina. Então, uma coisa é eu ter uma infecção uterina e a cervicite é no colo do útero, a outra coisa é eu ter uma vaginite, que é uma infecção no tubo, que é a vagina. Perfeito. Então, às vezes a gente faz a lâmina no consultório e a gente suspeita de uma cervicite por conta da quantidade de leucócito, de inflamação, de células quebradas, uma citólise intensa. Então, a gente pode suspeitar e aí vale muito a pena lançar a mão do PCR. Aí não é um exame que a gente consegue fazer no consultório ainda, apesar de ter um monte de técnica de biomolecular para a gente fazer, mas não dá para fazer isso no consultório. A gente faz a coleta e envia para o laboratório, porque o PCR, ele é essa cadeia de polimerase, ela vai dizer o nome e o sobrenome. Então, eu tenho uma cândida, mas é uma cândida quem? Eu tenho uma clamídia, é uma clamídia quem? Eu tenho ureaplasma, mas é ureaplasma urealítico ou é ureaplasma vaginalis? Então, isso muda se eu preciso tratar ou não, porque tem alguns que são comensais, que são dali mesmo, e tem alguns que são doença. Perfeito. Então, o PCR é um estudo muito mais profundo. Via de regra, não precisa de PCR, a não ser que eu esteja falando de uma suspeita de cervicite. Perfeito. Perfeito. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar é, então quando eu olhei, tô suspeitando, quais são as suspeitas? Quais são os possíveis diagnósticos? Nomes, então cândida, fala um pouquinho disso. Tá, então quando a gente está olhando no exame físico, ou quais são o pool de diagnósticos mais comuns? Pool de diagnóstico mais comum. Então, muito comum, vaginose bacteriana, nem sempre é sintomática, tá? Tá. Tem um monte de vaginose bacteriana por aí que é assintomática e continua fazendo estrago. Tá. Tá? E não necessariamente então, encontrar Gardnerella no Papa Nicolau. Pelo amor de Deus. Vamos falar disso, que é super importante? Vamos. Gente, parem de olhar o Papa Nicolau de vocês para pesquisar microbiota. Papa Nicolau não serve para isso. O Papa Nicolau serve para rastreio de lesões precursoras ou cânceres de colo de útero. Não serve para ver microbiota, não serve para ver pH, não serve para ver quantidade de lactobacilo que existe, não se presta para isso. Então, se você olha no seu Papa, inflamação, mais lá embaixo, Gardnerella, você vai ficar maluca de nervosa. Isso não significa que você tenha uma doença. Gardnerella mora na vagina. Tanto que ela chama vaginite. Não significa que ela é uma doença. Exatamente. A cândida, ela mora na vagina, não significa que ela está provocando doença. Então, se você olhar no seu Papa Nicolau, cândida SP, isso não significa que você tem uma doença candidíase. Então, não se trata vaginites e vaginoses baseados em Papa Nicolau. Tá. Primeiro ponto importantíssimo. Maravilhosa, Flavinha. Só tem uma exceção a essa regra, que é paciente grave. Tá, perfeito. Fora disso, não faz o menor sentido. Eu ainda não trato minhas grávidas com Papa Nicolau, com restante de Papa Nicolau. Eu faço estudo de microbiota aqui no consultório. Se tiver, a gente trata. Se não, não. Então, a grande maioria das infecções são vaginoses bacterianas e cândidas. Tá. Candidíases, recorrentes ou não, resistentes ou não. Tá? Esses dois diagnósticos são os mais comuns. E eu vou te falar, é muito comum ter os dois juntos. É muito comum ter uma infecção mista, que é uma candidíase com uma vaginose. E vou te falar mais. Quando a gente tem essas duas infecções concomitantes acontecendo, a gente forma na vagina, que é um tubo, um biofilme. Esse biofilme é como se fosse uma gosma, é como se fosse uma adesão de uma bactéria em cima da outra e fungo em cima do outro, fazendo uma massa, um slime, vamos entender assim, um slime que atapeta essa mucosa vaginal. Isso faz com que o creme que você use vai ser mais resistente, não vai ter uma ação que a gente espera, que quando a gente usa por via oral, a gente está esperando essa quantidade de sangue chegar com esse medicamento lá para matar, e é mais difícil
de ter resposta em biofilmes. Então, toda vez que a gente vê uma candidíase com uma vaginose, se tiver biofilme, o tratamento já é mais prolongado. Já se você muda. faz um tratamento só de 7 dias, vai acontecer de voltar. Ou, eu olhei lá, tem um conteúdo super grumoso, super verde, super rushes, e sinal de vaginite, sinal de inflamação vaginal, e eu vou dar para ela um fluconazol para matar o fungo. Só que eu esqueci da vaginose bacteriana que tinha lá, que eu não enxerguei. E aí a vaginose vem com tudo. Vem com tudo, e aí ela fala, piorou minha ardência, meu marido tá reclamando de dor, eu tô com dor para urinar, eu tô com fissura, eu tô com odor que eu tô sentindo subir. Aham. Eu mesma tô sentindo subir, eu não tô aguentando mais. Então, era uma candidíase? Sim, mas não era só uma candidíase. Tinha uma infecção mista. Então, via de regra, sabendo que é uma candidíase, uma vaginose bacteriana, uma vaginose citolítica, que não tem micro-organismo ruim nenhum lá dentro. Conta um pouquinho, Só- fala um pouquinho. A vaginose citolítica, ela é uma vaginite que não é causada por um patógeno do mal. A gente não entende ainda o mecanismo fisiopatológico perfeito, mas o que a gente sabe, tem uma hiperproliferação dos lactobacilos. E essa proliferação muito grande do lactobacilo produz muito ácido, que é produzido por essas bactérias. Quando tem muito ácido, o pH da vagina fica tão ácido que começa a descamar a vagina e começa a produzir um conteúdo que é muito semelhante ao da candidíase. E porque é muito ácido, arde, coça, pinica, o marido sente na glande também uma ardência, um incômodo, vai fazer xixi, dói. Perfeito. Porque o pH daquele ambiente está muito, muito ácido. Mas a causa não tem nada a ver com fungo, tem a ver com hiperproliferação de lactobacilo. E a gente precisa ajustar o pH e resolve o problema. Perfeito. Então, vaginose, candidíase, vaginose citolítica. Perfeito. A maioria já foi aí. Tá. Existem vaginites aeróbias, existem casos de vaginites alérgicas. Já ouviu falar de paciente que tem alergia do sêmen do marido? Super. Existem reações de autoimunidade, HLA, que atrapalham inclusive a implantação em caso de gravidez. Mas também tem casos de pacientes que têm alergia do sêmen do marido. E eu tenho que fazer ela ter relação com preservativo, porque senão eu não melhoro aquilo. E aí modular o ambiente dessa autoimunidade, Resposta inflamatória. para melhorar essa resposta inflamatória e depois a gente ir aos pouquinhos desensibilizando ela. Perfeito. Então são casos mais complexos e muito Isso a mais gente raros. manda pra quem sabe mais, né? Flavinha, você sabe que eu tô aqui te ouvindo. Cara, eu tô pensando quanta coisa errada eu já fiz na vida. Meu pai. Mas eu também, Que você achou? Eu fui buscar isso porque meus resultados eram pífios. Ai, amiga, Eu como tinha conhecimento horror. liberta, né? Eu tinha horror de ligar aqui e falar assim, doutora, é uma paciente que está com corrimento. Eu falo, ai, minha Nossa Senhora, e Lá agora? vem. Aham. Lá vem, nunca vai melhorar, tudo tá ruim, nada resolve. É. Eu tinha essa visão deturpada Essa também. angústia. Quanta coisa eu já não fiz olhando. E quantas pacientes eu não achei que eu sabia pela história. Ai, tá saindo branco, tá coçando, tá ardendo. Ai, é que você é candidíase, com certeza. E tal. Hoje eu tenho assim, hoje é tenebroso, mas hoje eu penso quanta coisa eu já não devo ter deixado passar ou tratado de maneira equivocada. É isso. É sobre isso. Tá. Então, perfeito. Conhecimento liberta. Ai, amém. Obrigada, meu Senhor. Bom, tá, entendemos. Entendemos o que é. Temos o diagnóstico. Entramos com o tratamento. Perfeito. E aí, Flavinho, uma coisa que eu queria pontuar com você, a gente começou falando sobre, a gente acabou falando um pouco sobre... CDH. Exato. Sobre hábitos. Se hábitos influenciam, a gente já sabe muito sobre microbiota intestinal e a gente sabe a importância do que são os hábitos para microbiota intestinal, né? Acho que isso é o que mais se fala por aí, acho que todo mundo já ouviu falar alguma coisa, mas eu fico aqui pensando, e para microbiota vaginal, muda alguma coisa? É exatamente a mesma coisa que vale para o intestino, para a boca, para qualquer ambiente de tubo que a gente tem contato com o meio externo. Esses tipos de micro-organismos, na verdade, servem também para nos proteger. Então, a gente tem microbiota
que é típica de intestino, típica de vagina, típica de boca. E quando a gente não tem um hábito saudável, que significa uma alimentação adequada, um acompanhamento com nutricionista, porque médico não é nutricionista, eu falo isso toda hora. Mas o que eu como? Eu falei, você vai no nutricionista, que ele fez faculdade, 5 anos de faculdade, ele é especialista no que te dá para você comer, mas eu sei que você precisa comer direito, aporte de proteína adequado, comida de verdade, você precisa comer verdura, tirar açúcar, reduzir o glúten, reduzir a lactose, reduzir alimentos inflamatórios, não fumar, não beber, não fumar, não beber. A sua rotina não pode ser essa. Perfeito. Tá? Eu costumo dizer, gente, a nossa vida acontece na nossa rotina. A exceção é a exceção. Saiu do lugar, volta pro lugar na segunda-feira. Não deixa perder o bonde. Maravilhoso. Então, eu não posso fazer nada, é só frango e whey e ovo. Não é sobre isso. É sobre equilíbrio. É isso. Né? Então, a dieta bem orientada por um profissional qualificado, que tem essa visão integrativa, que tem essa visão funcional, que entende do seu intestino, é um ponto. Sono adequado. Não dá para você querer ter uma boa microbiota em qualquer lugar do seu corpo se você não dorme bem. O cortisol ele é um hormônio que ele impacta muito no metabolismo de glicose, ele impacta muito na quantidade de bactérias boas que permanecem nos nossos tubos digestórios e também na vagina. Então, paciente que adora um doce, adora um carboidrato, vai ter mais candidíase de repetição. Os produtos produzidos pelo metabolismo dessas coisas são mais inflamatórios. Você vai alterar... Flavinha, lembra a época que a gente dava plantão como a gente era, né? A própria inflamação ambulante. Tá aí. Eu sou um pouco até hoje, amiga. Eu tô nesse processo. Eu não posso nem falar, você é magra, linda, maravilhosa. Eu tô nesse processo, entendeu? Lembra que a gente ia, que tinha um cafezinho lá fora, que tinha um bolo? Seu Hélio, lógico que eu lembro, meu Deus. Você lembra? Meu Deus. Não era um bolo fantástico. Você vê mas aquilo... Comer compensatório. Dá pra uma família aquele bolo. Né? Dá pra uma família aquele bolo que a gente come. Mas é o comer compensatório, né, amiga? Se não dorme, aí o sono tá ruim, impacta em tudo. E aí saúde mental que vai junto, né? Aliás, hoje é o que a gente vive, né? O estresse altíssimo, estressada, ansiosa, deprimida, né? E não ter um sono adequado, você não detoxifica o seu corpo, você não produz melatonina, você não ajuda os processos do fígado de detoxificar o que não presta, e aumenta cortisol. E outra coisa, galera, não é dormir 8 horas, é dormir na hora certa e acordar na hora certa. Não adianta você dormir 1 hora da manhã, acordar às 9, ou dormir 8 horas, eu tô ótima, porque não está. Não adianta brigar com a fisiologia existe, você usa em seu favor se você quiser ou não, mas ela existe. Então, dormir adequadamente, hidratação adequada, você ter uma alimentação adequada, você fazer atividade física, não tem nada melhor para modulação de inflamação e leaky gut e essas questões de autoimunidade do que exercício físico. Fora os outros benefícios. Bem-estar, diminui depressão, diminui ansiedade, você tem um corpo mais legal, você mantém massa magra, você preserva a massa óssea. Então tem outros milhões de benefícios, mas inclusive tem benefício em microbiota. Perfeito. Atividade física, saúde mental, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá falando disso. A pessoa é workaholic, ela trabalha pra caramba, ela tem filho, ela tem empresa, ela é maravilhosa, ela vai na academia, ela vai fazer o botox, ela tira foto para as amigas ver, não é pra ela não tá se sentindo bem. É isso. Então, saúde mental, terapia, ter um tempo para parar. Tempo de qualidade, tá dando errado. Vida social. Tá dando errado. O que a gente tá fazendo tá dando errado. Para. Tem momento das amigas, tem momento do marido, tem momentos que é só seu. Relações de qualidade. E saúde mental, assim, é um troço que é muito importante. Também para você ter uma saúde boa de microbiota e tudo. Perfeito. Sabe? Então, se você não respeitar esses pilares, algum pezinho vai cair. E aí, essa hora que um pezinho cai, é que você fica suscetível. E aí, se você passar perto, se alguém espirrar em Belém do Pará e você tá aqui, você pega. É isso. E você não tá entendendo porque você pega um monte de infecção, porque que você continua doente, porque que você tá indisposto, porque você vai ter que pagar o preço
para ter uma saúde legal, para ter uma disposição legal. Perfeito. E isso envolve muitas coisas, deixar um monte de pratinho cair, né? É isso. E aí você começa o processo primeiro deixando os pratinhos caírem e se empenhar em você mesma, e aí o resultado vai vir. É isso. Mas estilo de vida é fundamental para qualquer microbiota do corpo. É muito. E aí, claro, o intestino é reflexo do que a gente come, né? Então, não tem outro caminho. Precisamos olhar para nossa base e para os nossos hábitos. Eu tenho 2 perguntas. Acho que a gente tá. Só para saber se tem algo mais que você quer pontuar. Podemos ir para os finalmente. Acho que eu tenho 2 perguntas para fechar. Manda. Eu acho que você já falou sobre isso, tá? Mas o que te fez mudar a chavinha e falar, cara, não dá pra eu continuar nesse ritmo que eu tô, eu preciso rever como eu trato as minhas pacientes. Teve algo? Me diz aí. Teve frustração em cima de frustração. Eu acho que essa frustração só chega, na verdade, quando você se importa mesmo, sabe? Então, eu sempre gostei do que eu faço, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, e quando eu sou apaixonada pelo que eu faço, e eu estudo pra caramba, e você sabe disso, e eu não tenho resultado, tem algum problema acontecendo. Eu só não entrego o resultado que eu tô achando que eu entrego, porque eu não sei o que eu tô precisando saber. E aí, cara, eu falei, eu preciso entender. E aí eu comecei a procurar o que fazer, porque eu nem sabia o que fazer pra melhorar. Eu não sabia que existia microscópio no consultório. Eu não sabia nada disso. E aí, nessa busca, aí eu encontrei professores que já tinham, né, muita experiência em fazer isso. E aí eu falei, cara, eu acho que é isso. Mas eu entrei nessas especializações meio cética. Porque eu falei, cara, não é possível. Não é que eu sou mal formada. Porra, eu fiz faculdade, eu fiz residência, eu faço curso todo final de semana. Entendeu? Mas não é possível que tenha uma coisa muito eureka, que eu comecei muito cética. E aí, na hora que eu fui vendo, eu falei, gente, realmente, eu sou uma anencéfala em microbioma, sabe? Mas foi uma total, assim, foi insatisfação. Não só de entregar para ela o que eu queria, mas minha. Eu não sabia o que fazer. Flavinha, eu acho que a gente tem... Acho que é por isso que a gente é amiga, mas acho que a gente tem muita coisa em comum. E eu acho que vem da angústia de talvez não transformar a vida da pessoa. Tipo, não falar, cara, é isso aqui, ó. Não te ajudei. Eu lembro da gente conversando sobre isso. Cara, não é isso. E, tipo, não foi suficiente, né? Eu consigo de fato fazer o negócio. Eu tenho uns problemas, assim, também de autoestima nesse sentido. Eu não posso não ser suficiente. Não é possível. Né, amiga? Já conversamos sobre isso, né? Tem isso aí também. Mas foi muita angústia, porque eu tinha muita paciente que tinha recorrência e eu não conseguia ajudar mesmo. E eu me sentia mal, eu me sentia uma péssima profissional, e ela também não sentia o resultado. E me incomodava mesmo. Foi isso, me incomodava e eu busquei de onde sair do buraco. É isso, maravilhosa. Tá, e agora eu acho que vale. Algo mais que você quer pontuar? Ou vamos pra mensagem final, se você quer deixar algo. Pamela, não prestei atenção em nada dessa live, não entendi nada. Tá bom, eu só vou ver o final, eu só vou ver um corte. Tenho ansiedade, não quero ouvir tudo isso que esse povo tá falando, vou lá pro final. Vai. Bota 2x, gente, é importante. Escuta aí, por favor. Bota 2x. Não, Flávia, não quero saber de microbiota. Tchau. É bom educar as pessoas. Quem sabe chegue em bastante profissional também, que queira se aprofundar nisso e que entregue coisa diferente. Amém. Amiga, sucesso pra você. Escutou esse podcast, pelo amor de Deus, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a levar informação. Mulherada precisa de educação, então compartilha. Amém. E nossos colegas também. Amém. Obrigado, Deus. E se ninguém ouviu nada e pegou isso aqui, nós vamos assistir esse corte, presta atenção pra você. Nem tudo que coça é candidíase. Não trate a sua vaginite, vaginose, qualquer coisa, no balcão da farmácia. Por favor, escolham profissionais que tenham esse olhar para vocês como um todo. Não adianta ele te dar o comprimido e você não fizer nada do resto que ele te orientar. Vai voltar. Então, procurem profissionais habilitados, não se tratem nem se automediquem, procurem ajuda de pessoas que entendem a importância de microbiota e estilo de vida. E também, não vai achando que a sua vizinha sabe o que você tem, nem tudo que coça é candidíase. Então, se você pegou só esses 2 segundos aqui, você já sabe que você precisa de um profissional médico para te tratar. Maravilhosa.
Acho que é isso, gente. A gente tá aqui com a doutora Flávia Nicásio. A Flávia é maravilhosa, ela é nerd, ela é um. Cara, tudo que você manda pra essa mulher, ela te dá uma aula. Então, assim, cara, não tenho nem como te agradecer. Você sabe o quanto que eu te acho maravilhosa, eu sempre falo isso. Mas a gente é meio grossa uma com a outra, né? Então a gente é Olga, amizade. é a Então, assim, Fiona e o Xerém. exato. E só pra te dizer aqui, ó, pra todo mundo escutar, eu te acho incrível, você é maravilhosa. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesse episódio. Eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente. Você já me ajudou a transformar a minha visão e eu fico muito feliz. E assim, era algo que me dava muita angústia. Então, não tenho como te agradecer por tudo que você tem feito por mim, por tanto que você me ensina, por quanto que a gente, né, você me agrega como pessoa, como profissional. Então, assim, muito obrigada, Flavinha. É um prazer imenso estar aqui dividindo com você essa telinha. Você que foi minha professora na residência, que a gente sei que me ensinou a operar, sei que me ensinou caso grave, sei que me ensinou bucha para eu encarar porque eu era Você bundona, sempre foi né? incrível, Flavinha. Eu gostava de urgência, mas eu era meio bundona, Você a sempre Fernanda foi foi sempre incrível. mais caruda. E é um prazer imenso contribuir com você também em alguma coisa. A gente troca muito, tem muita coisa que eu preciso muito mais de você. Tamo E estar junto. aqui nesse seu projeto, para mim, é uma honra incrível. Você é maravilhosa, não é como só minha amiga, mas como profissional, como pessoa. Eu me inspiro muito em você. Eu quero um dia poder ter essa valorização, sabe, que você tem, que você me ensina, que a gente Eu não vale, que a tenho! gente Eu merece. não tenho! Mas você fala, É tá pra me tudo bem. escutar. Mas você fala, você me orienta, você me ajuda, É pra me escutar, entende? Flavinha. E eu acho que assim, a gente só cresce quando a gente está junto, É sabe? isso, minha amiga. Então, é um prazer compartilhar essas informações. É um prazer que as pessoas escutem sobre isso. Se tiver uma mulher aqui que procurou uma ajuda e Saiu melhorou e transformada. Já tá valeu. tudo certo para mim, tá É tudo isso, valendo. valeu. Obrigada, Flavinha. Um beijo enorme pra você. Vai cuidar do teu filhote. Obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau.